Existem vários tipos de poder. Inclusive o professor Olavo acreditava que se houvesse um confronto mesmo de longo prazo desses três modelos, do modelo russo-chinês, do globalista e do islâmico, o islâmico sairia vencedor. Porque o maior poder é o espiritual. Quando o cara tá disposto a morrer alegremente, meu irmão, você não tem como derrotar o cara, não é isso? Quando o cara acredita no Antigo Testamento, ele continua tendo filho, ele respeita o papel de homem e mulher, não é isso? Se o cara tem filho e tá disposto a morrer, e você não tem filho e não tá disposto a morrer, ele já ganhou, não é isso? É só esperar a sua raça acabar, não é isso? É só esperar. Caraca, quando você esteve lá na Europa, você percebeu Não, isso que eu tô te falando? Rapaz, em 2013 só tinha islâmico, velho, no hospital que a Ayrton Senna morreu lá no Hospital Maggiore, viu? Eu só jogava bola na rua em 2012, 2013, quando eu passeava na Europa, só vi islâmico. Hoje em dia nem se fala, não é isso ou não? Eita porra. Agora, na última vez, tinha... Você falou que tava lá no restaurante. Não, Portugal é excepcionalidade. Portugal não é Europa de verdade. É o quê? Portugal é isso. Tem uma colônia grande romena lá, inclusive que são as putinhas, normalmente são romenas, né? E veio muita gente, é porque é barato, é um lugar que é barato, são lourinha de olho azul. Tem muito ucraniano que veio da guerra, mas as colônias principais lá é primeiro brasileiro, porra, e depois pau a pau, paquistanês e indiano. E esses paquistaneses e indianos, 90% dos caras não querem comer ninguém. O cara quer comer o indiano em geral, ele ama a própria raça e a cultura dele. É o português que não ama. Ele quer ganhar dinheiro, ganhar cidadania e pegar o indiano. Não é indiano, né? Quer pegar da casta e da vila dele, não é isso? Tá. Okay. Entendi. O paquistanês não, ele come o que quiser. Mas normalmente esse cara também não quer ficar em Portugal. Ele só quer pegar o passaporte e cair fora pra Europa de verdade, que ganha 5 vezes mais, não é isso? Esses caras estão passando chuva em Portugal. Entendi. Me fala uma coisa. Se a gente tá falando sobre o globalismo, eu vi um vídeo. Acho que foi aqui que o Ryan falou, na verdade. Foi nem vídeo, foi ao vivo. Ele falou que ele leu um livro que fala de um cara que ele era contratado do FMI e é Confissões de um Assassino Financeiro. Que ele era contratado para ir nos outros países promover políticas para quebrar a economia. Como, por exemplo, aconteceu no Brasil, que foi a desindustrialização. O que você acha disso? Talvez o Jabu seja um cara desse, né? Hã? Esses caras que estudam economia e tal, nos outros países e vêm aqui implantar o regime chinês, não é isso? Talvez o Jabu seja um cara desse, né? Sabes que ele estudou lá com Dilma, não é isso? Trabalhou com Dilma e veio pra cá, não é isso? É possível que tenha esse tipo de infiltração, não é não? Mas não precisa não, pô. É só mandar os caras financiar estudo marxista que esses caras destroem a economia inteira. O Haddad, a tese de doutorado do Haddad não foi que a União Soviética tava bem pra caralho, ela acabou antes do cara publicar o negócio, não é isso? O quê? Foi mesmo? Não é a tese, não é isso do Haddad, não é que o modelo soviético é bom pra caralho e tal. Mas o Haddad não era economista, né? Não, mas ele fez mestrado, uma porra assim, na tese dele não foi um negócio desse? Ele era economista. Caralho, Haddad é economista, velho. Pensei que eu só lembro daquele vídeo que ele falando que ele não manja economia de verdade ele não é falou ensinada assim na Unicamp. Ele falou assim que não aprendeu nada de economia, fez só 6 meses de curso de verão aí. Não sei se pode ter sido em sociologia, sei lá que desgraça foi o título dele, mas dele teve uma tese defendendo isso. Entendi. Agora, um dos caras mais lúcidos e mais morais desse país, que quase foi padre, inclusive, chamava Roberto Campos. E ele tem uma frase muito interessante em relação a isso. Roberto Campos dizia que o Brasil precisa destruir a Unicamp, senão a Unicamp vai destruir o Brasil, não é isso? Não, os economistas da Unicamp. O Brasil precisa destruir os economistas da Unicamp, senão os economistas da Unicamp vão destruir o Brasil. E o cara falou isso antes de eu nascer, viu? Foi há bastante tempo. E o Haddad é de lá, né? O Haddad é de lá, não sei dizer, não. É de lá? Não sei. Haddad e... Dilma. Qual é o nome daquele cara lá? A economia de verdade não é ensinada em universidade. Mercadante. É isso. Aloysio Mercadante. A economia de verdade não é ensinada nas universidades pelo Estado. A economia verdadeira é a economia austríaca, que usa os conceitos verdadeiros e perenes, não é isso? Se você não chamar as coisas pelos verdadeiros nomes, não tem como dialogar. É isso, cada vez mais em nossa sociedade, as pessoas não vão entender o significado das palavras, porque o que ele entende com as palavras é uma outra coisa que não é o que eu estou me referindo. Quando eu falo inflação, um cara desse, um Jabu, não vai entender nem o que significa as palavras inflação. Tipo, coisas que ele ouve diversas vezes, só que pra ele é uma outra coisa que não é o que eu tô dizendo, não é isso? Quando eu falo homem e mulher, ele já não concorda, imagina inflação, né? Você pergunta o que é uma mulher, a pessoa não sabe definir. Não, ele sabe. Agora é uma outra coisa que não é a minha, não é isso não? Porque casamento, puta que pariu, é uma outra coisa que não é pra casamento, não é isso? Ó, o Altieri falou 38... Todo dia me perguntam pra fazer live com você. O dia que você quiser, esse cara tem um canal, ele tem umas opiniões boas, porra. Tem? Ele é daqui de São Paulo ou não? Acho que é. Pô, Tiago, entre em contato lá, velho. Aí na próxima você... Pode, tá garantidamente. Esse cara tem opiniões boas, maximalista e tal, não é isso? Ele é tem bom uns tutoriais práticos, é bom, porra. Ele é bom. O Felipe Alexander falou, Renato, no futuro pode aparecer algum investimento
que ganhe da real inflação, ou seja, que ganhe pelo menos 23% ao ano? Tem. Galinha no quintal, filhos, um bom casamento, não é isso? São investimentos e sua saúde é um bom investimento. Você dedicar 1 hora por dia pra fazer atividade física, aumenta a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida, hein? Você investir em uma alimentação melhor, não é isso? Cuidados médicos, isso são grandes investimentos, velho. Um bom casamento, filhos, família numerosa, sólida, é um investimento maravilhoso, não é isso? Galinha também. O boi, em geral, o boi rende entre 12% e 18% ao ano em boi, não é isso? Agora tem que ver, geralmente um terço é do vaqueiro, um terço é de quem botou a terra, não é isso? E um terço é quem assumia o porra do risco do boi, não é isso? É. A taxa de juro, ela variava, ela era limitada exatamente por causa desses limites da realidade, né? Se fosse uma taxa... Existem coisas que você compra que dá retorno físico, não é isso? Uhum. Na Europa agora, na Espanha, os caras querem proibir a pessoa ter galinha no quintal. Caralho, proibir galinha. É uma burocracia maior do que comprar uma arma. Se descobrirem que você tem uma galinha não registrada, é tipo 30 mil euros a multa. Os caras querem... Mas como é que alguém num debate vai defender uma desgraça dessa, velho? O quê? Ah, não, são doenças, assim, beleza. Sempre foi assim, nunca acabou de ter galinha, não é isso ou não? Hein? Na verdade, de doença nunca foi um problema antes, só não é um problema agora, não é isso? Hein? Me fala uma coisa. O pessoal, quando costuma falar sobre os Estados Unidos, você acredita que os Estados Unidos ainda é a melhor nação? Eu vejo nas suas palestras, você sempre cita aquele vídeo do Arnold Schwarzenegger, né? Quando ele chega nos Estados Unidos, ele respira assim fundo e fala, caraca, velho. Eu nunca ia ser bom em porra nenhuma, eram todos os perdedores, não é isso? Eu não tinha nada de bom dentro deles, né? Exatamente, ele fala isso mesmo. E a grande diferença que é viver nos Estados Unidos, tipo, o senso de liberdade, o senso de você ser dono autorresponsabilidade, você vai se fuder se você não trabalhar, não é isso? Exatamente, dono dos seus resultados. Então, o esforço, o risco que ele assume, fez com que ele percebesse que lá era o melhor país do mundo, né? Que não é nem o local, são as ideias. Não, mas é o melhor país do mundo pro cara que quer ser o melhor. Não pro cara que quer ser encostado, não é isso? Não, isso aí é verdade. Você acha que ainda é? Os Estados Unidos ainda é esse país? Vou dar uma dica da próxima, velho, pra quando tiver um debate de comunista aqui. E por que esses caras não estão lá, velho? Por que esses caras não vão pra Cuba, velho? Por que esse Jabu não vai morar na China? Esses caras não vão pra casa do caralho? Ninguém quer, porra. O chinês, você chega em qualquer lugar, chinês pra caralho fugindo, velho. O quê? Porque eles nunca pulam pro outro lado do muro, velho. Só vem pra cá. Mas o Jabu tá na China, ele mora na China. É isso. Porque esses caras aí, porque eles não vão morar na Cuba, na casa do caralho, os caras só querem, porra. Cuba não, mas China ele tá. Não, mas é comunismo raiz, Cuba ou não? É comunismo raiz ou não é? Hein? Rapaz, eu preferia Cuba do que a China. O modelo cubano é muito menos totalitário e eficiente. Rapaz, eu preferia morar em Cuba do que na China, na moral. Com certeza. A chance do cara me fuder é muito menor, porra. O governo é um mangue, e a base do governo nem sabe onde é que eu tô, não é isso ou não? A China, ele sabe tudo o tempo todo, né? É um governo totalitário. É capaz de eu entrar e sair de Cuba umas 3 vezes, o cara nem saber, não é isso? O mangue, né? Hein? Dá um dinheiro, dá $50 a qualquer um ali, meu irmão. O cara, hein? Mas e sobre os Estados Unidos? Sim. Você acha que os Estados Unidos ainda é esse país? Rapaz, não existe melhor país do mundo. Melhor pra quê, não é isso? Melhor mãe do mundo, depende do que você perguntar, né? Isso é muito subjetivo. Agora, a única revolução política que deu certo, a única república que deu certo, o único presidencialismo que deu certo na história da humanidade foi os Estados Unidos da América. O mundo é muito mais avançado cientificamente, materialmente, moralmente, porque existe os Estados Unidos, porque houve uma revolução lá baseada numa Constituição de 200 anos. Se você lê a Declaração de Independência, eu recomendo a todo mundo que leia. É um documento emocionante e eles falam em nome de Deus. Eles, inclusive, falam pro rei: vocês são nossos irmãos. Nós não queremos a guerra. Nós imploramos que você respeite nossos direitos naturais. Agora, se ele não respeitar os direitos naturais, vai ter que, a árvore da liberdade vai ter que ser regada. Você lembra qual é o adubo natural da árvore da liberdade? Rapaz. É o sangue de patriotas e tiranos. Qualquer americano de 12 anos sabe isso. Por isso que eles não são escravos pela própria natureza, né? Hein? Caralho, o sangue de patriotas e de tiranos. Tem hora que se dinheiro não resolver, se voto não resolver, é fugir ou sangue, não é isso? Eu prefiro fugir, velho. Vocês ficam por parte do sangue aí se vocês quiserem, velho. Se me derem a chance, eu vou me embora, velho. E recomendo altamente. Se você tem menos, pés, né? Se você tiver menos de 40 anos, se pique, não tem nada pra você nesse país, meu irmão. Não tem nada pra você aqui. Vai embora, velho. 1/3 dos cubanos caíram fora. 1/4 dos venezuelanos caíram fora. Foi melhor ter ficado ou ter caído fora? Era melhor ter caído fora. Mas aí Venezuela não tá maravilhoso. Tem até Ferrari porque eles não vão pra lá, porra. O quê? Hein? Tem Ferrari na Venezuela. Tem concessionária da Ferrari em Caracas. Tem uns bolichitos, que é a elite lá, que são os bilionários, não é isso? Como teve na União Soviética, em todo lugar, não é isso? Teve. É verdade que os comunistas da União Soviética foram ajudados financeiramente? Ajudados por quem? Ajudados por banqueiros ocidentais pra dar o golpe. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma das estratégias da Alemanha para desestruturar um dos aliados que
que era pra fazer a Rússia sair da guerra, foi ajudar financeiramente o Lenin, salvo engano, morava na Suíça, não é isso? Não era Lenin que morava na Suíça? E eles acharam que, fomentando uma revolução interna na Rússia, ela sairia antes da Primeira Guerra Mundial. E saiu. O objetivo de financiar uma revolução interna pra Rússia sair da Primeira Guerra funcionou. Mas no final, mesmo assim, a Rússia, eles ganharam da Alemanha, não é isso? Sim. Se você tiver uma guerra civil dentro do seu país, você vai querer fazer guerra externa ou se desiste da guerra e foca Não, em sobreviver, não é isso? Foda-se os outros. Perde o território que for, não é isso ou não? É. Mas então, em 1917, a Rússia sai e depois eles conseguem... Quando é que foi a Primeira Guerra Mundial, você lembra? 14. A 18, não é isso? 14 e 18. Eles Em 17, a Revolução... começou, mas a Revolução Revolução Russa. não começou com o comunismo, não. Não, começou com uma onda liberal. Pois é. E aí a onda liberal foi suprimida. Capturada, foi matando gente e tal, exatamente. E a onda de 17 foi sangrenta. Foi... Não é que... morreu muita gente. Rapaz, não você só... duplicou a população do Brasil no século XX, velho. A população da Rússia, velho, quase não mudou, não é isso? Já morreu gente pra... Rapaz, morreu gente com uma porra, né? Hein? Verdade. Morreu gente pra caralho lá na Rússia. Mas...